Olá, a partir de hoje eu tô com você e as notícias do Tocantins no JA2. Fogo destruiu veredas de Capim Dourado no Jalapão. O combate foi feito por brigadistas, artesãos e moradores de Mumbuca. A Justiça Desportiva cassou o título de campeão tocantinense de futebol e rebaixou o União. Fafá de Belém é a grande atração musical de hoje no Festival Gastronômico de Itaquaruçu. É logo depois de Eta Mundo Melhor, eu conto com a sua companhia. Até já! Matéria-prima que vale ouro virando cinza. Uma grande queimada atingiu veredas de Capim Dourado no Jalapão. O combate uniu artesãos, moradores de comunidade tradicional e brigadistas. A morte de 3 pessoas de uma mesma família comove Gurupi. O acidente foi hoje numa rodovia de Goiás. Segura aí que o vento está solto. É setembro com a circulação intensa de ar pelo Tocantins. O vento até ajuda a refrescar, mas traz poeira, bagunça tudo e não deixa nada no lugar. A começar pelo cabelo. Troféu derrubado. A Justiça Desportiva tirou o título e rebaixou a União, o atual campeão tocantinense de futebol. E no Dia Internacional da Mulher Indígena, o reconhecimento às tocantinenses que têm um papel essencial na preservação de suas culturas, línguas e tradições milenares. Vem com a gente, tem essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Boa noite para você, obrigada pela audiência. A partir de hoje, o nosso encontro sempre nesse horário, aqui com as notícias do nosso estado. E a gente começa falando da prisão de 2 suspeitos da prática de uma série de assaltos aqui na capital. Eles foram presos em flagrante hoje, logo depois de um roubo a uma loja de celulares no Jardim Aureni 3, região sul da capital. Ao vivo, a gente vai saber mais desse caso com o Caliton Mota. Boa noite, Caliton. Oi, Josielma, boa noite para você, para todo mundo que está com a gente no J2 dessa sexta-feira. Pois é, Josielma, depois que a polícia recebeu denúncias, de que essa dupla estaria cometendo vários assaltos ali na região do Jardim Aureni 3 durante essa semana, o patrulhamento foi reforçado. Nós tivemos acesso, portanto, aí às informações que a Polícia Militar divulgou quanto a esse caso. E hoje pela manhã, por volta das 8 horas da manhã, a polícia, quando estava fazendo todo esse patrulhamento ali ostensivo, lá na região, ela se deparou com essa dupla saindo correndo de dentro de uma loja de celulares, uma loja de eletros. E ali o pessoal começou a gritar, portanto, a polícia, informando que era assalto. E aí começou, gente, uma perseguição policial pelas avenidas do Jardim Aureni 3. A polícia informou que essa perseguição só parou, terminou depois que eles acabaram entrando ali numa estrada de terra. O condutor da moto, portanto, aí um dos dois, perdeu o controle dessa moto e aí eles caíram. Nesse momento, quem estava na garupa correu para dentro do mato, segundo a polícia. E aí, portanto, a polícia conseguiu prendê-lo ali em flagrante, mas o que estava pilotando a moto acabou saindo, evadindo ali do local. A polícia encontrou com esse rapaz que foi preso pela manhã, que estava dentro do mato, ali uma mochila cheia de celulares novinhos. Para a gente ter uma noção, estava tendo ali um roubo estimado em R$30 mil em celulares, mas que a polícia conseguiu pegar, portanto, esses celulares e devolver ao proprietário dessa loja. Esse segundo jovem, ele foi preso depois pela Força Tática porque foi identificado. Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimentos e tudo isso, que foi apreendido, incluindo armas, munições e também drogas, agora, portanto, está à disposição da Justiça e deve ser repassado o que era aí desse comerciante que, felizmente, vai ter esses celulares caríssimos de volta, Josielma. Obrigada por essas informações, Caliton. Agora a gente vai dar um pulinho no sul do estado, porque 3 pessoas de uma mesma família aqui do Tocantins morreram num acidente hoje na GO 164, uma rodovia de Goiás, perto de São Miguel do Araguaia, no estado vizinho. 5 pessoas viajavam numa caminhonete. A Débora Ciani tem informações ao vivo sobre liberação dos corpos, início de velório e como estão os sobreviventes. Boa noite, Débora. Infelizmente com essa notícia,
Infelizmente, Josielma, boa noite para você, boa noite para todos. É aguardada então em Gurupi a chegada dos corpos do casal e da bebê de 1 ano que perderam aí a vida nesse acidente. A previsão é de que até as 2 da manhã deste sábado os corpos cheguem a Gurupi. A família já definiu que o velório será em um cerimonial que fica na Rua 3, esquina com a Avenida Guanabara, no centro da cidade. Além desses 3 ocupantes da caminhonete que perderam a vida aí nesse acidente, viajavam no mesmo veículo, uma adolescente de 15 anos e o filho mais velho do casal, um menino de 5 anos. Eles ficaram feridos, foram encaminhados pelo SAMU ao Hospital Municipal de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Os mortos são Matheus Mendes, de 36 anos, cirurgião dentista e empresário em Gurupi, a mulher dele, Juliana Pacheco, de 32 anos, e a filhinha deles, Liz Pacheco Mendes, de 1 ano. Os corpos chegaram a ficar presos, as ferragens foram desencarcerados aí pelos bombeiros. O acidente foi na manhã de hoje, no quilômetro 850 da rodovia estadual GO 164, trecho que fica entre São Miguel do Araguaia, Goiás, e o povoado Tataíra. A caminhonete ficou sem controle, saiu da pista e em seguida capotou. A família de Gurupi viajava aqui da cidade rumo ao interior de Goiás. O enterro dessas 3 vítimas será amanhã, Josielma, às 5 da tarde, no cemitério Santo Antônio, aqui na cidade. É com você. Obrigada pelas informações. Eu vi várias mensagens, notas de pesar pela morte dessa família, parte dessa família, nesse acidente no sul do estado. O Ministério Público vai apurar, acompanhar e fiscalizar a execução do programa CNH Cidadã do Detran Tocantins. O foco é a seleção dos beneficiários e a aplicação do dinheiro público. Ao vivo a gente vai saber mais conversando com a Ana Paula Rebaim. Boa noite, Ana. Oi, Josielma, boa noite para você, boa noite a todos. Esse procedimento, ele é do promotor de justiça Alexandre Siqueira. Ele deu um prazo de 10 dias para que o Estado preste informações a ele sobre como foi feita, essa seleção das pessoas beneficiadas neste programa. Esse programa, o CNH Cidadã, ele foi instituído aqui no Tocantins recentemente por meio de uma lei de 21 de julho de 2025. E ele garante gratuidade de todos os serviços e procedimentos para a obtenção da primeira CNH nas categorias A e B ou A e B juntas, e também para a mudança de categorias C, D ou E para pessoas com renda familiar mensal de até 2 salários mínimos ou em situação de vulnerabilidade social. O promotor de justiça, ele quer acompanhar, então, todos esses procedimentos realizados pelo governo do estado e fiscalizar a execução na prática desse programa para saber se, de fato, as pessoas beneficiadas neste programa são essas aí descritas conforme a exigência dessa lei que foi recentemente aprovada e sancionada pelo governo do estado. Então, o Estado tem esse prazo de 10 dias para repassar essas informações ao promotor Alexandre. Josielma. Obrigada, Ana, pelas informações. Em nota, o Detran disse que até o momento não foi formalmente notificado, mas que está à disposição para prestar todas as informações necessárias e colaborar com os órgãos de controle. O Detran também disse que todas as etapas do processo estão sendo devidamente publicadas no Diário Oficial do Estado e amplamente divulgadas nos canais oficiais do órgão. Por último, a informação do Detran é que o edital de seleção de candidatos ainda está em fase de elaboração, mas que essa seleção vai ser totalmente automatizada, impossibilitando qualquer tipo de favorecimento ilegal. Vamos para o intervalo? A seguir, a Justiça Desportiva cassou o título de campeão tocantinense de futebol e rebaixou o União. Saiba os motivos já já. Estamos de volta ao vivo aqui no Jornal Anhanguera, segunda edição, às 7h18.
com a informação do esporte. Olha, o União de Araguaína não é mais o campeão tocantinense de futebol do ano passado. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva cassou o título do time. E não foi só essa punição, não. Vamos entender a alegação que levou a esse resultado do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, voltando ao vivo com a Débora Ciani. Débora. Jô, uma sexta-feira com essa notícia nada boa para a torcida lá no norte do estado. Olha só, foi a escalação irregular do jogador Sheik na primeira fase do Campeonato Tocantinense de Futebol que levou o vencedor, o União, ao rebaixamento hoje. O caso foi levado aos tribunais pelo time rival, o Batalhão, rebaixado aí na atual edição. Com a derrota no Tribunal de Justiça Desportiva, o clube foi ao pleno do STJD. Com sentença tão favorável, obteve nesta sexta-feira a vitória. Com esse resultado, o Batalhão volta à elite do futebol tocantinense e o União, então, fica rebaixado. A decisão orienta que a semifinal da competição seja refeita. Pode ter bola rolando aí novamente. Cabe recurso ainda essa decisão na Corte Arbitral do Esporte, longe, na Suíça. A irregularidade, vamos relembrar, aconteceu na primeira fase do Campeonato Tocantinense deste ano. Na ocasião, o União escalou o Sheik com 3 cartões amarelos. A confusão começou de fato na 5ª rodada, quando a arbitragem cometeu um erro de comunicação com a súmula. Foi relatado o amarelo ao defensor apenas no campo de advertências, aí da súmula desse documento. No campo, comunicação de penalidades, não constava ali o nome de Sheik, que atuou com a camisa 15 ali naquela partida. O União venceu a partida naquela ocasião aí pelo placar de 2-0. Jô-se a esperar as cenas aí, então, dos próximos capítulos dessa disputa que chegou até os tribunais. Pois é, que coisa, né? A gente sabe que tem uma movimentação da torcida, uma movimentação dos times, todo o tempo de disputa e aí chegando nesse ponto. Olha, o União disse que vai recorrer da decisão. A Federação Tocantinense de Futebol disse que vai aguardar a publicação e vai se manifestar na hora certa. Não é agora, nesse momento. E ainda tem muita programação na 19ª edição do Festival Gastronômico de Taquarussu. A gente vai ao distrito onde o Caliton Mota está desde cedo acompanhando a movimentação dessa sexta-feira aí, a véspera de um feriadão, porque segunda-feira é feriado, né, Caliton? Já tem muita gente circulando, né? Josielma, tá assim, ó, lotado de pessoas. A gente está aqui bem na entrada e eu tô vendo já em toda essa avenida muita gente chegando, porque o fluxo aumentou agora. Mas eu quero convidar quem está com a gente no J2 para conhecer um pouco de como que tá a estrutura do Festival Gastronômico desse ano. Como eu disse, a gente está aqui no painel, né, toda aquela parte inicial que a gente observa que o pessoal faz muita foto, que é a entrada, que dá as boas-vindas para os visitantes. O Wilton Medeiros está mostrando para a gente aí, tem todas umas casinhas montadas, sendo bem bonitas também nesse momento. E a gente vai caminhar um pouquinho, viu, para eu conseguir mostrar para quem está com a gente no J2 agora à noite, um pouco mais do que a gente tem no circuito do FGT. Eu já aproveito também para destacar qual que é o foco da decoração desse ano, né, o tema do Festival Gastronômico. A Prefeitura informou que é da terra para a panela. O que é isso? É fazendo menção toda aquela alimentação produzida por agricultura familiar, né, pelos agricultores familiares, por exemplo, a banana da terra, que o pessoal cultiva bastante aqui no Tocantins também. Aí tem o piqui, que aí é bem tradicional. E a gente vai caminhando um pouco. E a todo momento, ó, o que a gente está vendo aqui no circuito é exatamente isso. Famílias chegando, muitas crianças chegando. E agora, do que a gente está andando, para a gente ter uma noção, nós estamos indo para a parte principal, que é o circuito, onde estão sendo comercializados quase 50 pratos exclusivos desse ano do Festival Gastronômico, trazendo aí sempre essas raízes da terra para a panela, com muito chambari, muito prato criativo também. E vamos caminhar um pouco, porque eu quero mostrar aqui, olha só que bonito que fizeram esse painel bem na entrada também, assim que a gente entra na parte do circuito. Olha, é gigantesco, já tem um pessoal fazendo foto ali. Você observa aí com a gente ao vivo no J2 dessa sexta-feira, que tá tudo muito bonito também, com aquelas palhas, lembrando o Tocantins raiz.
Lembrando essa cultura que a gente tem, a expectativa para esse ano, gente, é de uma movimentação nos 4 dias de 150 mil pessoas. Ou seja, é muita gente que deve passar no Festival Gastronômico de Itaquaruçu 2025. E a gente já caminha um pouco aqui para mostrar a parte do circuito, né, onde estão sendo comercializados esses alimentos. Vou caminhando com vocês aqui para localizar vocês. Esse ano o palco está um pouco diferente, olha, ele foi montado naquela rua principal que faz a divisa aí da praça que a gente tem, a Praça Central, onde acontece o Festival Gastronômico. Palco gigantesco e hoje, claro, eu já destaco para quem está com a gente, que Fafá de Belém sobe ao palco um pouco mais cedo, segundo a Prefeitura, às 10 horas da noite, a pedido dos moradores aqui de Itaquaruçu. Deve animar com muito MPB, muita música conhecida e já tendo aquele climinha que Itaquaruçu pede bastante. Vou caminhar um pouquinho mais com o Wilton aqui, porque eu quero mostrar também esse ano, onde que foi montado aquele espaço onde acontece o Cozinha Show. A gente consegue mostrar um pouquinho, Wilton Medeiros, pra gente? Olha só, o Cozinha Show, ele foi montado, gente, na parte principal da praça, aqui na parte central do distrito de Itaquaruçu. A gente tem, portanto, aí as barraquinhas fazendo um círculo, dando mais espaço. A gente sempre observa todos os anos a praça, onde tem mais árvores, né, onde ficava aquele circuito. Esse ano tá tudo um pouco mais deslocado, né? Eu até mostro para você aqui, ó, por exemplo. Essa fila, ela começa de barraquinhas com muitos pratos bacanas oferecidos aqui, ó. Ouro do Tocantins, doce do Tocantins, dobradinha do Cerrado, pérola negra. Gente, é muita coisa. Aí quem vai subir a Serra de Itaquaruçu e apreciar vai poder escolher um entre quase 50 pratos comercializados. Já adiante, Joselma, que todo mundo pergunta, já está fazendo um pouquinho de frio sim. E quem participou ontem e informou hoje para mim, vai fazer frio sim, porque ontem disse que precisou de um agasalho para aproveitar aí um pouco da apresentação. Joselma. Valeu, Carlton. Tudo bem que o nosso povo exagera um pouco, né? O nosso frio aí, que a gente está mencionando em Itaquaruçu, é na casa dos 23, 24 graus, 25 até nesse tempo de setembro, que para nós, né, Carlton, já é bem menos do que aqui na região central da capital, onde o calor anda pegando mesmo todos nós. Obrigada, Carlton, pelas informações. A Unitins, a Universidade do Tocantins, abriu agora há pouco, às 7 da noite, a inscrição do vestibular 2026 primeiro semestre e aí incluiu 4 novos cursos: fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional. Eu converso agora ao vivo com o Guilherme Bernardes, que traz mais informações para a gente. Tudo bem, Guilherme? Boa noite. Tudo ótimo, Joselma. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Pois é, quem quer ingressar no curso superior não pode perder as inscrições. São 840 vagas distribuídas entre os municípios de Araguantins, Augustinópolis, Dianópolis, Paraíso do Tocantins e, é claro, aqui na capital. Os pedidos de isenção da taxa, eles podem ser feitos até a próxima terça-feira, no dia 9. As inscrições, elas permanecem abertas até 6 de outubro, exclusivamente no portal. Como você bem lembrou, né, os cursos são fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional. A taxa é de R$ 120 e deve ser paga até o dia 7 de outubro. Para quem? As provas do vestibular vão ser aplicadas no dia 7 de dezembro e os candidatos é com você. Muito obrigada, viu, Guilherme, por essas informações aí. Em instantes, em pleno período de colheita do capim dourado, o fogo destruiu veredões inteiros no Jalapão. A gente volta em instantes, são 7h27 agora. Olha, uma destruição em pleno período de colheita. A comunidade de Mateiros, região do Jalapão, avalia os prejuízos ao capim dourado com o fogo que destruiu boa parte dos veredões. O fogo destruiu uma área de 1.000 hectares de capim dourado no município de Mateiros, numa região de acesso distante na comunidade Mumbuca. As chamas se espalharam rapidamente.
Ainda não se sabe se a origem deste fogo foi criminosa. A diretora de Biodiversidade do Naturatins informou hoje que a situação já está controlada e que as equipes de brigadistas estão sendo reforçadas. Infelizmente, a gente não pôde chegar a tempo pelo difícil acesso, mas assim que as equipes se prontificaram a estar lá, foi controlado e foi combatido. Então agora a gente vai lidar só com a parte mesmo do prejuízo, que infelizmente vai afetar um pouco a comunidade. Para nós aqui na Muvuca, fiquemos muito arrasados. E queremos também que as autoridades, né, no próximo ano, a brigada e outras pessoas da autoridade, fica mais próximo, né, essa situação. Essa não é a primeira vez que campos de capim-dourado são atingidos pelo fogo no Jalapão. Em anos anteriores, incêndios de grandes proporções também prejudicaram as comunidades locais. E sempre nesta época, nas vésperas da colheita. Em 2023, uma área equivalente a 3.000 campos de futebol foi completamente destruída. E o lugar, que era coberto por capim-dourado, acabou virando cinzas. O capim-dourado é a fonte de sustento para centenas de famílias quilombolas. Por lei, para garantir a preservação, a retirada dele só é liberada até o mês de novembro, quando as sementes da planta estão maduras. Durante a colheita, as sementes são devolvidas ao solo. Esse período é um período proibitivo de fogo. Todo cuidado é pouco, porque a gente está num período com ventos muito fortes, clima muito seco e a combustão muito fácil de causar um incêndio assim, altíssimo. Então, esse período, evitar realmente ter qualquer manejo de fogo e, se porventura for ter, comunicar previamente ao Naturatins. Aí sim a gente consegue trabalhar com uma prevenção mais efetiva. Esse capim-dourado é o nosso pão de cada dia aqui na nossa comunidade. Hoje nós encontramos todo mundo triste, encontramos todo mundo sem explicação, então a situação não está muito legal. Quer saber como vai se comportar o tempo no fim de semana aqui na capital? Acompanhe agora aqui no telão junto comigo. Olha, sábado vai ser de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, com poucas nuvens, a temperatura chega a 22 na madrugada e a 36 na hora mais quente. Já no domingo, muitas nuvens o dia todo, com abertura de sol, mínima também de 22 e máxima de 36. É importante dizer que o tempo pode ficar um pouquinho mais fresco para quem vai subir a serra em direção a Taquarussu e ao Festival Gastronômico, com variação ali nos 25, 26 graus, como eu disse há pouco, com o Caliton Mota ao vivo direto lá do Festival Gastronômico de Taquarussu. É folha espalhada pela calçada, é poeira para todo lado, o vento forte é parte do clima tocantinense nessa época do ano. A gente até que já se acostumou um pouquinho a conviver com essa ventania de setembro. O tocantinense já precisa lidar com o sol intenso praticamente o ano todo, mas nessa época, especificamente, surge um novo desafio por aqui. O vento, mas a gente vai lutando contra ele, né? E quem é daqui sabe, a gente não está falando de qualquer brisa. É ventania nesse nível aqui, ó. Esse redemoinho se formou em Gurupi, enquanto essa turma jogava futebol em um campo de terra. Eu nunca tinha visto não. O vento é tão forte que tem gente que garante que ele afeta até o trânsito. Atrapalha um pouquinho. Eu que ando de moto é complicado, viu? A moto balança toda. Para explicar melhor esse fenômeno da natureza, que sempre aparece por aqui entre julho e setembro, só mesmo contando com a ajuda da ciência. Acontece que essa circulação de alta pressão, ela fica ali meio que ondulando. E sempre quando ela ondula, ela aumenta essa questão de rajadas. E o nosso estado tem mesmo a combinação perfeita de calor e tempo seco. O vento leva tudo que vê pela frente, quase nada fica no lugar, mas o tocantinense está acostumado, sabe que essa ventania não dura o tempo todo, tem prazo contado. Tanto que, tão rápido quanto chega, o vento vai embora, assim que começa a temporada de chuvas aqui no estado. Até lá, o jeito é lidar com essa realidade da melhor forma. Cada um se adapta para tentar passar por esse período sem estresse.
Imagine a dificuldade de quem vende lanches nessa situação. Ao ar livre, a missão de evitar o vento é quase impossível. Coloquei essa tela aqui para proteger o vento, que ele vem só dali. E aí, se não tiver a tela, o que acontece? O vento roda as caixas minhas tudo, porque é forte o vento. Em casa, a dificuldade é vencer as folhas caídas e principalmente a poeira. Dona Isaura está sempre molhando o quintal e com a vassoura na mão. Além da quintura, tem a poeira, o vento, que traz muita sujeira. Então, acho que fica mais difícil, mas nesse tempo é muito complicado. Gasta muita água, né, para a gente limpar, dá muito trabalho. Mas mesmo com tantos contratempos, a gente já aprendeu a conviver e até a gostar desse clima bem típico tocantinense. O frescor do vento é totalmente diferente, né? Esquenta, mas com o frescor do vento a gente vive tranquilo. Por isso que a gente tem que cuidar. E antes de ir, a gente te mostra registros das mulheres indígenas do Tocantins pelas lentes do fotógrafo Rafael Batista. Repare aqui no telão. Você vê mulheres dos povos Craô, Carajá, Xerente e Javaé. Além da preservação da biodiversidade, bem como a luta contra as mudanças climáticas, elas têm um papel essencial na preservação de suas culturas, línguas e tradições milenares. Várias dessas mulheres estão na linha de frente na defesa dos povos amazônicos, cujas terras e modos de vida estão sob constante ameaça. O 5 de setembro é o Dia da Amazônia e também o Dia Internacional da Mulher Indígena. E assim eu termino essa edição de sexta-feira, agradecendo a sua companhia nessa minha reestreia no J2. Tenha um ótimo fim de semana, a gente se vê na segunda-feira. Até lá!